Meu nome é Tainá Carvalho, eu sou formada em fisioterapia, trabalhei por 3 anos na área e depois de um certo tempo eu tive uma certa decepção com a profissão em si. Eu não me sentia valorizada na minha área de atuação, como também não sentia valorizada em termos financeiros. E acabei vendo que o concurso público poderia sim me satisfazer na questão financeira e ela era quem ia realizar todos os meus sonhos que eu tinha, visto que a minha profissão não permitiria. Eu comecei a estudar antes mesmo de largar a profissão, então eu estava mesclando as duas coisas, só que naquela época eu estava meio que perdida porque eu não conhecia o método, eu não conhecia o Flávio, não sabia muito bem como estudar. Então, eu estudava o que eu achava que era correto. Então, eu estudava muito, o que eu também achava que eu estava estudando de forma correta e que o muito era suficiente, mas ao mesmo tempo eu não sabia dosar o que e como estudar, mas naquele momento eu achava que aquilo era a forma correta. Então, minhas 2 primeiras provas foram decepcionantes, porque eu estudava, mas eu não sabia fazer prova. Então eu vi que não era só estudar, né? Tinha mais, tinha estudar correto, o que estudar, conhecer a banca, saber fazer a prova daquela banca. E isso... Então no início foi decepcionante, foi ruim, foi fracasso. Eu sempre comprei PDF. Nunca estudei por livro ou videoaula, era só PDF mesmo, lendo. E eu fazia o PDF e fazia os exercícios que o próprio PDF tinha. E pra mim, o meu objetivo era completar o edital ali. Então, se ele falava que em Constituição ia cair princípios fundamentais, era estudar princípios fundamentais, estudar direitos individuais e coletivos e tudo. Mas eu não tinha a sistemática de revisão, de treinar com base em mini simulados, em simulados. Então eu só lia, fazia os exercícios, próxima aula. Lia, fazia exercícios, próxima aula. E eu achava que estava tudo bem. Então depois de algumas frustrações fazendo a prova e tendo resultados ruins, eu resolvi seguir o método do caminho da aprovação. E ele me direcionou drasticamente, assim, e pontualmente. Porque eu sabia o que estudar, como estudar, quais revisões realizar, o porquê dessas revisões, sobre fazer exercício, simulados, principalmente simulado. Eu nunca tinha feito simulado antes da prova. E isso depois, com o amadurecimento, eu entendi a importância do que é um simulado em si. Meu desempenho melhorou muito, muito mesmo. Tanto que eu tenho uma prova assim que pra mim... Hoje eu já tive algumas aprovações, né? Mas assim, pra mim, o desempenho que foi tipo assim, que foi a virada de chave, que o caminho da aprovação realmente foi fundamental no meu estudo, foi quando em um mês eu consegui fazer... Eu saí de uma prova com uma pontuação e em menos de um mês eu fiz uma outra prova também da Banca CESP e eu aumentei 15 pontos líquidos nela. Pra mim foi tipo... realmente, seguir o método, eu preciso seguir o método, fez uma diferença. Com o Flávio eu tenho um acompanhamento em que ele sempre me põe de volta nos eixos, porque de vez em quando eu sempre falo, quero fazer tal coisa. E ele fala, não, vamos seguir o que você tem estudado, porque se você mudar completamente a sua área, você vai estar iniciando do zero. E a sua sensação é de que você nunca está progredindo. E a gente sabe como é que você está hoje, se já está sendo aprovada, falta pouquinho para a gente estar lá nas cabeças. E se você resolver mudar o seu rumo, a sua sensação de que nunca está chegando nas cabeças vai ser maior, né? Porque eu vou estar aprendendo tudo do zero. Então eu acho que o acompanhamento é fundamental. Ele realmente sempre me põe nos eixos, clareia os meus pensamentos. E é sempre bom ter alguém assim para conversar sobre isso, sobre o concurso, sobre o que seguir, como seguir, o porquê continuar, porque a gente sabe que não é muito fácil. Então ele
me traz de volta a motivação que eu carrego e às vezes eu esqueço. Antes de conhecer e usar o HBC, a minha revisão e o meu estudo de modo geral, ele era meio esparso, meio perdido, não sabia muitas vezes o que estudar, ou como estudar e nem a hora e que matéria revisar. Depois que eu conheci o HBC, virou uma ferramenta indispensável para mim. Ela faz parte do meu dia a dia, como se fosse a coisa mais normal do mundo. E sem ela hoje eu não consigo ter um estudo eficiente e eficaz como ele é hoje. Porque é o HBC quem me avisa o que estudar, é ele quem me avisa qual matéria eu devo seguir dentro do meu ciclo de estudo, é ele quem me avisa como está meu percentual de acerto em matérias, né? Então, com base nisso, eu consigo ver ali do tipo, olha, você em português, seu percentual de acerto está baixo e você não desloca muito tempo para estudar português, então melhore isso. E o HBC me avisa isso. Uma outra coisa muito legal que tem no HBC é... Hoje eu aprendi a fazer simulado e a importância do simulado. Então, o HBC te mostra como que você tá. Então, vamos supor a prova do TST que teve esse ano. Eu fiz vários simulados do TRT passados, anteriores, e fui jogando ali no HBC. E ele pôde me mostrar assim, olha, Tainá, você vai estar fazendo entre X e Y. Essa é a sua nota esperada. Então, assim, ao mesmo tempo eu sabia como eu estava, sabia ali que não era o suficiente para eu ter sido aprovada, mas eu não saí da prova decepcionada. Porque eu acho que essa que é a grande jogada dessa funcionalidade do HBC, porque eu já vou para a prova ciente do meu provável desempenho. E com ele ali eu posso, às vezes, até brincar e conseguir aumentar essa minha nota ou não. Para mim foi até um pouco difícil querer seguir o método, porque eu não gosto de seguir coisas, uma metodologia, ou faça isso, faça aquilo. Mas demorou para eu amadurecer e entender que não era algo do tipo, olha, faça isso. Não, era mais são técnicas que estão encurtando o meu caminho para ser aprovada. Porque se eu tivesse continuando estudando daquela forma como eu estudei, eu acho que eu estaria muito longe da onde eu estou hoje. Então, eu recomendo para quem está iniciando e está meio perdido, não sabe o que estudar, como estudar, e principalmente se quer antecipar e até cortar um pouco assim desse caminho, porque ele te direciona muito. E todo mundo que estuda ou já estudou, por um tempo já ficou meio perdido, sem saber para onde ir ou como fazer. Então, eu não só recomendo para quem está iniciando, como também para aqueles que estudam um bom tempo, estão meio que estagnados num patamar, não sabem o que fazer de diferente, e talvez um ajuste fino ali vai ser suficiente para que ele alcance o resultado que ele realmente almeja.